hoje o tema é bom, mas a abordagem é difícil, né? Ficou essa parte para mim, a secularização do cristianismo. Eu gostei do tema, né? O tema é excelente. Desenvolver o tema, que é o desafio. Quando eu comecei a estudar esse negócio, acho que eu só vou falar o tema, vou ler um texto, falar amém e vamos embora, né? Mas eu quero, assim, junto com vocês, eu quero pensar um pouco do que está acontecendo, né, na igreja brasileira, nas nossas igrejas, e como que a gente vai lidar realmente com toda essa questão, né, de não permitir que a secularização ela roube a graça e o favor de Deus nas nossas vidas. Eu penso que é muito fácil a gente acostumar, né, com a presença de Deus e os milagres de Deus e acabarmos perdendo um pouco da seriedade que nós devemos ter, né, e do valor que nós devemos dar ao reino e às coisas de Deus. Provérbios diz: quando você tem muita fartura de mel, você acaba pisando nos favos, ou seja, você deixa de valorizar, né, porque tem demais. Um pastor que estava na conferência, ele veio dar testemunho, e veja, esse pastor estava tão eufórico no testemunho, e ele veio testemunhar o seguinte, ele disse: olha, eu quero falar para vocês o que está acontecendo, o avivamento que está acontecendo, né, lá na nossa igreja. Alguns já falam a palavra avivamento. Está acontecendo um avivamento da nossa igreja, porque desde que nós começamos a buscar a Deus, faz 2 anos, né, trabalhando com célula, discipulado, né, Deus começou a se mover. E ele é pastor por 12 anos nessa igreja. Ele disse: 12 anos eu tenho trabalhado, 10 anos nós nunca tivemos na nossa igreja uma pessoa acrescentada que não fosse gerado entre os membros da nossa igreja filhos ou alguma coisa assim. E ele disse: nos últimos 2 anos o avivamento chegou e 2 pessoas se converteram na nossa igreja. Ainda não batizamos, mas vamos batizar essas 2 pessoas. E esse pastor celebrava com alegria essa conquista. Agora, isso para nós é pouco demais, não é verdade? Mas tantas vezes, por termos muito, nós não valorizamos e investimos tanto naquilo que Deus nos tem dado para guardar bem. Então eu quero ler um texto com vocês, né, agora de manhã, e eu estava pensando, né, de o que pode gerar a secularização, né, do cristianismo, e eu achei entre algumas coisas que eu estava estudando, e me parece ser um pouco realidade nossa, uma delas é o desencantamento que as pessoas vão tendo, né, com a fé e com as coisas da fé. Nós vivemos num país de muito mover, de muito agir de Deus, mas também vivemos num país de muito desapontamento com a fé, né? Muita decepção, muitas situações que nos constrangem um pouco, e isso contribui para que a porta da secularização, né, entre nas nossas igrejas. E eu estava lendo esse texto, né, quando Jesus está falando sobre o reino que ele sempre falava, e algumas pessoas ficaram um pouco desencantadas, né, com aquele discurso de Jesus. Em João capítulo 6, a Bíblia diz que alguns dos discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele, ou seja, ficaram desapontados com Jesus, com a mensagem. E eu vejo esse desapontamento, né, no Brasil. O IBGE trouxe essa dura realidade pela primeira vez na história evangélica do Brasil, de 2010, esse número deve ter crescido, não foi feito censo depois disso ainda, mas pela primeira vez, 4 milhões de pessoas aparecem como evangélicos não praticantes. Isso quer dizer que esses 4 milhões de pessoas estão desencantadas com a igreja, desencantadas, né, com o evangelho, e elas têm a sua fé evangélica,
mas não há prática dessa fé. Uma coisa que nunca havia acontecido. Eu não consigo imaginar um evangelho não praticado, um evangelho não vivido. Como pode alguém ter um evangelho que não vive esse evangelho, né? Jesus nunca propôs isso para nós. E do verso 67, Jesus então pergunta para os outros discípulos: vocês também querem ir? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Queridos, eu penso que nesses dias nós precisamos, urgentemente, manter o nosso coração em Jesus e um cristianismo focado em Jesus. Podemos ter um cristianismo sem Cristo, podemos ter um cristianismo onde Jesus não é o centro dele e a sua verdade não é exposta, através da igreja. Eu lembro de uma frase que eu vi muito tempo atrás, que diz que o pior lugar para você estar é onde Deus já esteve. E eu, quando estava em Roma, eu acho que não lembro quanto tempo atrás, fomos lá na Basílica de São Pedro, e pensar, lá onde está o corpo de Pedro sepultado, quem foi Pedro, que eu gosto tanto. Roma, se um dia Deus esteve lá, faz tempo que não está mais. Agora, isso nós falamos da Igreja Católica, mas também corremos o risco de ter um evangelho sem prática, um cristianismo que Cristo não é o centro. Muitas coisas são o centro do cristianismo, e podemos secularizar a nossa fé de tal maneira que Jesus passa a ser, a Bíblia, a verdade dele, uma parte importante da igreja, mas não a coisa mais importante da igreja. Eu fico pensando que aconteceria com nossas igrejas, o que já está acontecendo, se nos faltasse recursos financeiros. Que nós faríamos com a nossa mensagem na igreja? Como viveríamos o evangelho? Que evangelho vamos... Esses dias eu estava lendo uma matéria sobre a crise financeira da igreja, e um economista não cristão escreveu uma matéria sobre isso, me chamou a atenção, que o economista tem a ver com evangelho e fé, e principalmente a abordagem que ele queria fazer, que era a influência da queda da produtividade e também do PIB da China no evangelho, nas igrejas evangélicas do Brasil. O que tem a ver uma coisa com a outra? O PIB da China com o evangelho no Brasil. E esse economista disse, ele queria mostrar, ele não é cristão, que tinha muito a ver. Ele disse: os pastores evangélicos levaram a igreja evangélica no Brasil a crescer muito nos últimos 20 anos. E é verdade, a igreja cresceu demais. E ele disse que os pastores anunciaram à igreja que a prosperidade que os membros estão vivendo e vão viver servindo a Deus, ela é resultado da bênção de Deus. Esse analista está dizendo. Ele falou: mas o PIB da China, agora que é um dos maiores importadores do produto de exportação do Brasil, caiu, e agora a China vai exportar menos. E a crise está se instalando no Brasil. E ele disse assim: eu quero ver agora o que os pastores vão falar nas igrejas, se eles não têm o tema da prosperidade, o que eles vão falar nas igrejas? Isso me fez ficar pensando. O que vamos falar? E para mim, quanto à crise que nós estamos passando, ela não é apenas financeira, mas ela é também moral e também espiritual. Nós vamos falar de comportamento de pessoas. Isso não é uma coisa muito clara, muito fácil de nós lidarmos, mas
o cristianismo é também uma consequência da mudança da sociedade. Quando eu penso que seria tão bom se o cristianismo pudesse continuar influenciando e mudando a sociedade, ao invés de ser mudado pela sociedade. Nós acreditamos realmente que é necessário termos uma igreja que seja luz do mundo e sal da terra, que ela possa ditar as normas de transformação da sociedade, não a igreja ter que sujeitar as normas de mudança da sociedade. Uma igreja tão grande no Brasil, mas com tão pouca força, capaz, é impressionante. O que Sérgio Moro está fazendo no Brasil é o que a igreja tinha que fazer. Tem um homem aqui em Curitiba, um juiz de primeira instância, que está impactando o Brasil e o mundo pela sua moralidade e justiça, enquanto a igreja nem sequer é anunciada nos jornais, como um instrumento que promove justiça e moralidade no nosso país. Eu penso que esse é um papel da igreja. Nós precisamos compreender que a igreja tem esse papel de transformar a sociedade e não ser transformada pela sociedade. Hoje, quando nós, no nosso Brasil, nós olhamos, no geral, quem é realmente crente, até nem está muito bom a gente falar que é crente no Brasil, porque ficou desgastado demais pelo testemunho que nós temos. Não é bom falar que é evangélico, porque está desgastado demais, porque olhamos a situação e parece que tudo está tão misturado entre igreja e mundo e igreja. E eu queria muito hoje, então, pensar com vocês um pouquinho sobre isso. O que eu posso fazer para ajudar a igreja a não secularizar, no aspecto de tornar mundano. Eu gosto muito de pensar de que precisamos ter uma igreja moderna. Não podemos ter uma igreja fora do progresso que tem na sociedade. Nós temos que ter uma igreja moderna. Mas entre ter uma igreja moderna e ter uma igreja mundana, tem um desafio de uma linha muito fina que nós temos que andar por ela. Às vezes, querendo ser modernos, nós nos tornamos mundanos com tanta facilidade. A gente passa essa linha e aí a gente já não sabe o que é realmente moderno e o que é mundano. Eu penso que moderno tem que ser a forma, como nós vamos fazer as coisas, o que vai nos proporcionar pregar melhor o evangelho, uma linguagem, uma estrutura moderna, é muito importante. Eu não uso na minha casa aqueles ferros de passar roupa de carvão. Não sei se as irmãs usam. É um ferro bem pesado que tem de passar roupa, Não usamos mais aquilo lá. Os ferros de passar roupa são a vapor, eles são modernos. A modernidade entrou na nossa casa. Isso não mudou a nossa família. As mulheres continuam passando roupa e vão continuar para os próximos anos ainda. Não estão livres dessa tarefa, entendeu? Mas mudou a forma de fazer isso e não tem nenhum problema. Isso não mudou o valor da casa, não mudou o valor da família. Na nossa casa nós não usamos mais fogão a lenha. Sabe, fogão a lenha, não usamos mais na nossa casa. Nós, agora, em muitas casas já não tem mais nem fogão que tenha chama, é uma coisa estranha. Põe aquela chapa preta, põe uma coisa, parece que não vai dar nada, tá tudo. Eu estava na casa do Gesseley, e Gesseley foi fazer, a gente foi tomar café, Gesseley vai lá para aquele fogão que não tem chama, põe uma coisa lá em cima, falei, não aparece nada. Mas é uma forma moderna, mas continua preparando o café. Seria triste se a modernidade usada não produzisse o que precisa produzir, se aquele fogão não produzisse alimento, mas continua produzindo alimento. Então o problema não está na modernidade. Todos nós, eu quero uma igreja moderna. Nós precisamos, por exemplo, a forma como nós vestimos,
né, como pastores, é diferente de como vestimos alguns anos atrás. Irmão Zé Paulo, está ali o irmão Zé Paulo. Irmão Zé Paulo é guarda-costa do Mário Rui, e ele estava me contando, né, esse homem, 40 anos da Assembleia de Deus, usando gravata, servindo a Deus, 40 anos. Mas agora ele não usa mais gravata, mas continua servindo a Deus. Então a forma, ela pode ser mudada, a forma pode ser modernizada, mas ela não pode ser mundanizada. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, de modernizar a igreja. Precisamos modernizar a igreja. A igreja precisa realmente, né, ser uma igreja moderna. Quando eu penso nisso, eu penso, né, que o conteúdo é que não pode ser mudado no aspecto de ser mundano. Eu posso vestir diferente, eu vou continuar sendo pastor, mas eu não posso agir diferente daquilo que eu fazia há 20 anos atrás. 20 anos atrás eu pregava de terno, de gravata, e amava as minhas ovelhas, e servia minhas ovelhas. Agora a modernidade me tirou o terno e a gravata, mas ela não pode tirar o meu amor pelas ovelhas, o meu cuidado pelas ovelhas e o meu serviço pelas ovelhas. É isso que nós temos que atentar. A igreja no Brasil cresceu, ela tem uma forma diferente hoje no Brasil, mas ela não pode deixar de ser uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que prega arrependimento, uma igreja que prega o novo nascimento e a transformação. Se o sal, Mateus capítulo 5, 13, Jesus disse que se o sal, ele não salgar, ele vai ser pisado pelos homens, ele não vai servir para nada, ele vai perder realmente a sua função. Então o sal precisa dar esse gosto. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A igreja precisa salgar. A igreja, o sal, ele muda completamente, né, o gosto do alimento. Quando o sal entra, ele transforma aquela realidade. E eu penso que a igreja no Brasil, ela tem deixado de ser sal, e muitas vezes, quando ela chega, as coisas continuam como elas estavam antes. Me assusta um evangelho que não salga a vida das pessoas. Ela chega na igreja, joga um salzinho, mas daí a pouco já está do mesmo jeito. Ela continua fazendo as mesmas coisas que elas faziam antes. Não há esse sal que muda a pessoa. Para mim, a secularização, ela se evidencia quando a pessoa chega na igreja, mas ela não muda os seus valores. Ela não muda o seu comportamento, ela não muda a sua maneira de ser e de fazer as coisas. Ela era caloteira antes de chegar na igreja. Você joga uma pitadinha de sal, né, ela melhora um pouquinho, mas ela volta a ser caloteira de novo. Não há transformação. Para mim, a secularização se evidencia na igreja quando a igreja perde a capacidade de ser usada para transformar as pessoas. Elas ficam do mesmo jeito. Elas tinham um comportamento sexual imoral antes de chegarem na igreja. Elas se comportam sexualmente até o batismo, entendeu? Com a veste branca. Mas logo depois ela volta às mesmas práticas, né? Isso é secularização, ou seja, o que o mundo faz é o que a igreja faz. Não é secularização, não é a igreja, o mundo fazer o que a igreja faz. Não, é a igreja fazer o que o mundo faz. Isso é secularização, de uma forma bem simples. É o mundo ser copiado pela igreja. Entendeu? É o mundo imitar o comportamento, a igreja imitar o comportamento do mundo. E a igreja não pode fazer isso. Nós precisamos realmente, eu penso que, eu gosto daquela expressão. Alguém diz, pastor, mas como é que vai ser isso? A igreja está no mundo. Eu sei que a igreja está no mundo, e ela veio para ficar no mundo, ela não pode sair do mundo.
ela precisa estar no mundo, mas a igreja não pode ser do mundo. Eu contei esses dias uma história para ilustrar um pouquinho o que eu penso sobre isso, como a igreja precisa estar, né, no mundo e sem ser do mundo. Eu e a Sinorá ganhamos hoje é aniversário da minha querida esposa, né? Depois a gente vai cantar parabéns, está de aniversário hoje, dê um aplauso a Jesus, né? Sinorá é uma benção. Mas nós ganhamos um cruzeiro de presente, né? Nós ganhamos uma semana de um cruzeiro, e o dinheiro está na conta, e eu ainda não fui, nem a Sinorá foi, porque a gente vai junto. Mas por que eu não fui? Eu não estou muito certo de algumas coisas. Eu não estou certo que o navio do cruzeiro, ele não faz parte do mar. Isso que me assusta. Eu não sei nadar e eu não gosto de água. E eu penso assim, o navio, ele está no mar, mas ele não é do mar. Ele não faz parte do mar. E o mar não faz parte dele. Eles estão ligados um ao outro, mas eles não se misturam. Porque no momento em que houver mistura, vai haver naufrágio, vai haver morte, vai haver destruição. Eu fico imaginando num cruzeiro, e se o navio estiver apenas no mar e não fizer parte dele, está tudo bem. Mas no momento que a água do mar começar a entrar no navio e fazer parte do navio, e a coisa, você não sabe mais aonde está o mar e onde está o navio, a coisa está perigosa. E é isso que eu temo. É isso que me faz pensar sobre igreja. Secularização é deixar a água dos valores do mundo entrarem na igreja, e aí fica misturado. Você não sabe mais onde é o navio e onde é o mar. O navio está dentro do mar, e o mar está dentro do navio. Quando o navio está no mar, mas o mar não entra dentro dele, não tem nenhum problema. O navio pode entrar dentro do mar, mas o mar não pode entrar dentro do navio. A igreja pode entrar no mundo sem nenhum problema. A igreja veio para isso, para entrar no mundo. Mas quando o mundo entra na igreja, aí as coisas se complicam. Secularização, que eu penso, é um pouco disso. Jesus disse: vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. João capítulo de número 17. João 17, deixa eu ler esse texto para vocês. João 17, verso de número 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós somos enviados ao mundo. Jesus, ele nos ensina que assim deve ser. Nós somos enviados ao mundo. Mas nós não devemos, né, fazer parte ou deixar que o mundo faça parte da nossa vida, que o mundo entre. Em 1 João capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, é a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
O que norteia, o que dirige as pessoas no mundo, hoje, nesses dias? O que as pessoas buscam? Primeiro, nossa sociedade é extremamente, as pessoas se tornaram extremamente antropocêntricas. Elas são o centro. Cada pessoa quer ser o centro do mundo. Cada pessoa gostaria que todos os holofotes do mundo estivessem voltados para si. Há uma necessidade na nossa geração de ser o centro das atenções. As pessoas fazem de tudo. As redes sociais, elas demonstram isso. É o desejo, né, de aparecer e ser visto, ser seguido, ser admirado. É contado quantas pessoas me admiram, quantas pessoas me seguem. Eu consigo ser o centro para quantas pessoas, isso é quantificado. E à medida que eu consigo ser o centro para o maior número de pessoas, então a sociedade vai dando valor. Esse é importante, mas esse que tem menos seguidores, esse tem menos importância. A sociedade é voltada para o indivíduo. Aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, o que eu quero é o que vale. E é impressionante que se a igreja, se esse é o pensamento do mundo, não pode ser o pensamento da igreja. Então, se a sociedade é individualista, a igreja precisa ser coletiva, a igreja precisa ser corpo, a igreja precisa ser família. Mas se nós não olharmos, essa secularização entra dentro da igreja, ela me parece já está. Se o crente não for o centro daquele grupo da igreja, então ali não está bom. Se ele não recebe toda a atenção, se ele não recebe toda a bajulação, então ele fala, eu não quero ficar nessa igreja. Mas aí ele vai achar um outro lugar, onde ele será o centro. Enquanto ele for o centro, ele está bem. No momento que vem um outro irmãozinho que converte, ele não é mais o centro, ele já está infeliz de novo. Nós temos que trabalhar o senso de família na igreja. O senso de comunidade na igreja, de servirmos uns aos outros, de ajudarmos uns aos outros, nos importarmos uns com os outros e abrirmos mão daquilo que nós queremos para podermos servir aos outros. Uma coisa que eu percebo também, né, nessa sociedade e que estamos olhando, as pessoas elas passaram a viver um relativismo. Para o mundo tudo é relativo, não tem mais verdade absoluta, agora tudo é questionável. Isso aqui eu posso questionar, isso não é absoluto. Autoridade não é absoluta, organismos não são absolutos, família não é absoluto, nem sexo mais, que era uma coisa tão básica. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer esse negócio, mas era a coisa mais natural. Parteira, meu Deus, obstetra faz o parto. Isso era um conceito de milhares e milhares de anos. Nasceu desse jeito, é menino. Desse outro jeito é menina. É uma coisa fácil de identificar, não difícil. Mas até isso agora eles passaram a dar um conceito relativo. Nasce, olha, não sabemos o que vai dar o bichinho ainda, deixa crescer para ver o que dá, porque não sabe. Eles conseguiram transformar o que era tão absoluto na formação do ser humano numa coisa relativa. Vamos esperar para ver o que dá. Isso tem um impacto muito grande também dentro da igreja. A Bíblia diz que era para fazer assim, mas a gente pode pensar de fazer do outro jeito. Nós damos jeito para... não é bem assim. A Bíblia diz desse jeito, mas a gente não precisa fazer exatamente. Eu posso adaptar a verdade àquilo que eu acho que deve ser. Gente, esse relativismo é tão grande no mundo evangélico que tem a Bíblia dos gays. Porque eles podem traduzir a Bíblia de acordo com aquilo que eles querem que a Bíblia diga para eles. Esse é o mundo evangélico, parte dele no Brasil.
Se justifica tudo de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho que deve ser feito. Isso é um dos sinais da secularização da igreja, do mundo evangélico. Queridos, eu penso que nós precisamos olhar, né, nesses dias e buscarmos estes valores da essência de Cristo. Né? Os 12 falaram assim: Senhor, nós não temos para onde ir, nós não queremos, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Veja só, o mundo vive para o agora, tudo tem que ser agora, tem que ser para o já, não se espera nada, não há esperança. Se é para comprar o carro, tem que ser agora, né? Tudo tem que ser agora, não há paciência para esperar nada. Eu estava lembrando, quando eu formei aqui no seminário da Água Verde, que mudamos lá para o Xaxim, eu precisei um dia de pegar um extrato no banco, e o banco era aqui no centro. E aí eu vim aqui no banco pedir o extrato, o gerente pediu 1 semana para entregar o extrato. 1 semana depois eu voltei para pegar o extrato do banco. Eu precisei esperar quanto tempo pelo extrato? 1 semana. Agora, se eu estou num terminal e eu acesso o terminal para pegar o meu extrato, aquele tempinho que a máquina vai imprimir, para mim já é muito tempo, porque eu estou com pressa. Meu Deus, vou esperar, essa máquina não sai o extrato, há uma pressa, né, por aquilo que é o agora, tudo tem que ser agora. E isso contrapõe a esperança da eternidade. Pedro diz assim, os apóstolos falaram: só o Senhor tem as palavras de vida eterna, ou seja, o Senhor tem aquilo que vai vir ainda na nossa vida, é isso que nós queremos. Queridos, a mentalidade, o pensamento de eternidade na igreja é uma coisa longe para muita gente, não consegue pensar na eternidade na igreja. Se nós pregarmos a eternidade, ele fala: mas esse negócio de eternidade vou ter que esperar ainda? Pastor, se eu não tenho uma mensagem para agora, eu estou querendo alguma coisa para agora, que resolva a minha vida agora. Eu não posso esperar para a eternidade. A mensagem da igreja precisou ser mudada para atender a secularização da mente das pessoas. Nós queremos alguma coisa que resolva agora a nossa vida. Você fica falando na eternidade, que lá na eternidade vai ser bom. A vida tem que ser boa agora. Eu não posso esperar na eternidade para ter alguma coisa boa. A igreja precisa adaptar a mensagem, porque se a igreja não adaptar a mensagem, essa pessoa diz: não, eu não quero esse evangelho lá para frente, precisa resolver agora. E nós vamos desfocando, né, das coisas. O conceito de pecado, como ele passou a ser relativo, né, o que é pecado para mim não é pecado para você. E quando você prega, né, sobre o pecado, a pessoa: não, isso não tem nada a ver comigo. Faz um apelo de arrependimento na igreja para você ver o resultado. Agora faz um apelo de prosperidade na igreja para você ver o resultado. Se eu falar: olha, você que quer prosperar, Deus vai te abençoar, né, e eu quero orar por você, vai ter um monte de gente. Agora, olha, você que se arrepender dos seus pecados. Que pecado? Eu pecado? Não. Porque o pecado é um conceito pessoal, e no meu conceito pessoal não tem pecado. Está tudo, pecado tem lá em Brasília, né? Aquela turma lá é pecador, eles roubaram milhões. Agora, sonegar imposto de renda, isso não é pecado. Entendeu? Isso não é pecado. Pecado é adulterar. Mas assistir filme pornográfico no meu computador, no meu iPad, se eu estou sozinho, isso não é pecado. O relativismo do pecado é um absurdo na igreja. Isso mostra a secularização da mente das pessoas, como que elas pensam nas coisas, como que elas veem as coisas. Uma outra coisa interessante que eu percebo, né? A sociedade, esse mundo que Jesus está dizendo que não é para, né, nós não fazemos parte dele, as pessoas não admitem sofrer. O Facebook é o retrato da felicidade nesse mundo. Todo mundo no Facebook é feliz. A felicidade veio para ficar. Olha eu aqui, olha eu lá, olha agora, olha, felicidade faz parte. O ser humano criou um conceito de felicidade que ele tem que ser feliz o tempo todo.
Não pode. Se o casamento não está feliz, não pode ter casamento, porque nós não admitimos não ser feliz a qualquer preço. Felicidade tem que ser a razão da nossa existência, e a felicidade tem que ser a razão da nossa fé na igreja. Se você não é feliz na igreja, alguma coisa, se você tem algum tipo de sofrimento, você está em pecado. É porque Deus te abandonou. A igreja não sabe lidar com prova, não pode vir prova na vida dos crentes. Deus me livre, não pode sofrer, não pode chorar, não pode ter cruz. A secularização, por exemplo, se você vê a secularização nos Estados Unidos, a secularização na Europa, né, tiraram os símbolos em tantos lugares, tiraram o símbolo da fé. No Brasil, eu não sei se tiraram, mas estavam para tirar os crucifixos, eu não sei se tiraram, mas estava uma guerra dos crucifixos aí, não sei se tiraram. O mundo, ele não suporta, ele não quer nenhum símbolo da fé, e um deles é a cruz. Como é que isso vem para dentro da igreja? Nós, os evangélicos, não temos a cruz lá no pescoço, mas não aceitamos a cruz de Cristo na nossa vida. Se vem alguma prova dura, né, que faz parte da cruz, nós falamos, isso não pode ser evangelho, porque o evangelho que nós conhecemos, ele não traz sofrimento para ninguém. O evangelho é um instrumento de libertação, não de sofrimento. Mas Jesus diz, em Marcos 8, aquele que não tomar a sua cruz e me seguir. Gente, o evangelho continua com cruz, e a secularização roubou a cruz da igreja. Nós passamos por prova, ficamos desesperados, achando que Deus não está mais conosco, que Deus foi embora. O sucesso que o mundo secular tem é o mesmo que nós queremos ter. Nós não, gente, eu fico pensando, né? Se um pastor, estava falando com o Mário Rui um pouco sobre isso, ele falou ontem na reunião. Se um pastor está no top, tanta gente quer estar com ele, né? Pessoas e amigos, é uma maravilha. Ele é uma pessoa querida por todo mundo. Mas se esse pastor passa por alguma prova e alguma coisa ruim lhe acontece, ele não tem mais o grande auditório, alguma coisa, o dinheiro não está sobrando, esse homem começa a ser desprezado, ele acha que ele não vale mais nada, porque ele não é mais top. No mundo só os tops valem. E na igreja, a secularização também, só vale os tops. Se eu sou pobre, numa igreja menor, pequena, não tem valor. Nós vamos entrando, né, essas coisas vão entrando dentro da igreja, e a gente vai perdendo, né, essa graça do evangelho que nós conhecemos em Cristo. Que eu desejo nesses dias, Deus, eu não gostaria que, em nome de reconhecimento, eu deixasse a simplicidade e a verdade do evangelho de Cristo. Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro para recorrermos, não há outro para exaltarmos. A cruz, o evangelho, precisa ser o centro da igreja, precisa ser o centro, né, da razão de tudo aquilo que nós fazemos. Estamos abrindo essa igreja aqui por quê? Qual é a razão que estamos aqui? É para aumentar o número das nossas igrejas? É para aumentar as nossas receitas? Qual a razão? Porque temos mais uma igreja. A razão tem que ser muito simples. Se nós não estamos secularizados, nós amamos a Deus e amamos as pessoas, só isso. É por isso que nós abrimos uma igreja. Nós amamos a Deus, queremos trazer honra para o nome dEle, queremos fazer o nome dEle conhecido, e nós amamos as pessoas que estão sofrendo como consequência do pecado, queremos que elas sejam libertas e passem a viver na família de Deus, para servir ao Senhor. Essa é a razão. Qualquer outra razão que nós tivermos, a secularização já entrou no nosso coração,
e já estamos aparentemente fazendo algo para Deus, mas estamos fazendo para nós mesmos e para o nosso crescimento. Para mim, a simplicidade do Evangelho consiste em continuar amando a Deus sobre todas as coisas. É isso que eu quero guardar o meu coração. Eu gostaria que eu e você guardássemos nossas igrejas, de continuarmos fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, independente do resultado que nós vamos ter. Não se pode negociar a fé por conta de resultado. O resultado tem que ser uma consequência da fé genuína que nós temos em Jesus. Olhando para a minha vida nesses anos pastoreando, como é fácil a gente desfocar da essência do Evangelho. Muito fácil. Mas eu não gostaria que essa conferência deixasse de contribuir com você para a gente pensar um pouco o que está acontecendo e para onde nós queremos conduzir o rebanho que Deus nos deu. Para onde nós levaremos esse rebanho? De que forma nós conduziremos as nossas ovelhas? Qual é o futuro da nossa igreja? O que nós vamos fazer para garantir que a água não vai entrar dentro do navio? Do mundanismo, da imoralidade, da pornografia, da felicidade a qualquer preço, desse humanismo desacerbado, onde o ser humano é o centro de tudo e de todos. Cristo precisa ser o centro. Essa tem que ser a nossa mensagem, essa tem que ser a nossa visão. Cristo tem que ser o centro da nossa pregação, de tudo aquilo que nós vamos fazer. Se estamos fazendo porque amamos a Deus e amamos as pessoas, então podemos continuar fazendo. Essa tem que ser a razão principal que eu e você estamos liderando o povo de Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz, não se conformem com o que o mundo está fazendo. Não tomem essa forma de pensar, essa forma de agir, essa forma de fazer as coisas. Eu não gostaria de ser considerado um pastor anacrônico, atrasado, fora de moda. Não gostaria. Não gostaria. Eu não gostaria de estar aqui pregando para vocês hoje com a minha gravatinha de crochê marrom que eu comecei pregando. Não gostaria de estar vestindo desse jeito. Mas eu não gostaria que os meus valores daqueles dias que eu comecei a servir a igreja, que amava Jesus, que amava as pessoas e me guiava pela palavra de Deus, tivesse mudado. Eu espero que eles estejam dentro de mim, no mesmo jeito que eu comecei lá na Vila São Pedro, no Xaxim, amando a Deus e amando as pessoas, não tendo conhecimento de ninguém me conhecia, ninguém conhecia a igreja. Hoje isso não é verdade, hoje nós somos conhecidos, a igreja é conhecida, mas a essência do coração não pode mudar. A essência precisa continuar a mesma, As coisas que foram acrescentadas a mim, a minha família, a Shalom, ao meu ministério, ao seu, não pode roubar a simplicidade do Evangelho, não pode. Não pode roubar aquele primeiro amor, aquela vontade de servir a Deus de todo o coração, de servir a minha família e servir os meus irmãos. Eu penso que não se deixar secularizar é manter os seus olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus disse, Pedro, que as pessoas dizem que eu sou. E um diz que é isso, outro diz que é aquilo. Mas você, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para mim, não secularizar é simplesmente continuar dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A razão que a igreja existe é para proclamar a eternidade ao lado de Deus, através de Jesus Cristo. Para isso nós existimos e é isso que nós queremos fazer. Queremos ter uma visão global, com certeza. Queremos ir em muitos países pregar o Evangelho, mas não queremos de maneira nenhuma que nessa viagem entre água no nosso navio e a gente acabe afundando algo tão lindo que foi criado para um destino como o Titanic, mas ele não conseguiu alcançar o destino. Tinha modernidade, era uma coisa fora do comum, mas
o mar, a água se misturou com o Titanic e o fim foi trágico de todas aquelas pessoas. Que a água do secularismo não entre dentro da sua igreja, não entre dentro da sua vida, e que a gente continue nessa viagem tão linda que Deus nos chamou em direção à eternidade.